Fala turma, tudo jóia? Pessoal, uma coisa que vocês me pedem muito no meu direct é como fazer uma iluminação overcast, o clima nublado, nas suas imagens 3D, como esses renders meus aqui que eu estou mostrando pra vocês, de algumas fachadas com esse mood overcast. E hoje, aqui nessa aula, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa iluminação nublada na sua imagem 3D. Vamos comigo? Muito bom, pessoal, já tô com o meu Max aberto aqui já pra gente poder fazer essa cena overcast. É o seguinte, pessoal, primeira coisa, eu preciso explicar para vocês o que caracteriza uma cena com uma iluminação overcast, com uma iluminação nublada. E para explicar isso, deixa eu pegar uma referência aqui para vocês. Olha só, eu trouxe aqui, pessoal, uma foto de um projeto que é basicamente a iluminação, uma iluminação overcast. E o que caracteriza, pessoal, para essa cena ser uma cena nublada, uma cena overcast? Basicamente são dois pontos. Primeira coisa, a intensidade do sol e as sombras. A gente percebe, galera, na verdade a gente não percebe. A gente não percebe numa cena overcast muito a incidência do sol, a intensidade do sol. Então a intensidade do sol, tá vendo que tá muito fraquinho e principalmente as sombras tá bem borradas aqui nessa foto. E é exatamente isso que a gente tem que fazer aqui dentro do Max. A intensidade do sol, ele tem que ser bem fraquinho e as sombras tem que ser bem borradas, beleza? E pra gente poder fazer, galera, essa iluminação aqui dentro do Max na nossa cena, olha só. Primeiro a gente vai utilizar um HDRI. Eu peguei esse HDRI, galera, lá do site da Polyheaven, tá? É um site gratuito para vocês baixarem qualquer tipo de HDRI. E esse HDRI aqui, ele é o Cedar Bridge, tá? Ele é um HDRI muito bom para poder fazer cenas overcast, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no Render Setup, eu vou adicionar esse HDRI aqui no Single Map, eu vou adicionar ele aqui dentro. Só que antes, deixa eu mostrar pra vocês que se eu mandar um render dessa minha cena, olha só como é que ela tá, galera. Não tem incidência de iluminação nenhuma, tá? Só tá iluminando aqui só com environment do próprio Corona. Só que agora que eu adicionei o HDRI, vamos ver como é que vai estar essa minha cena. Deixa eu dar um render aqui. E olha só esse resultado, galera. Iluminando apenas com o HDRI. Primeira coisa que eu preciso fazer, primeira coisa que eu gosto de ajustar sempre que eu pego, galera, um HDRI para iluminar uma cena, é o seguinte. Eu gosto de vir aqui no gama do meu HDR, eu gosto de abaixar ele bem de leve, só para a cena ter um pouquinho mais de contraste. Talvez coloque na casa de 0,8, 0,9, beleza? Outro ponto é o seguinte, eu preciso rotacionar esse HDRI para ver em que ponto que a iluminação bate melhor no meu projeto. Se eu observar direito aqui nessa minha cena, eu tô vendo que a iluminação tá vindo da direita. Tá vendo que a sombra aqui... Tá vendo que a sombra aqui da minha laje tá vindo da direita para a esquerda? Então deixa eu rotacionar mais um pouco esse HDRI para ver se eu acho uma iluminação ainda melhor. Olha só, aqui tá muito escuro, 180. Tá muito escuro ainda, 270. Agora começou a iluminar melhor. Tá vendo que agora tá vindo da esquerda a iluminação? 300, vamos ver. Olha só, ficou boa também. A iluminação ainda tá vindo da esquerda, mas tá vindo bem da diagonal, tá? Eu acho que eu vou deixar aqui em 300, ou então 330 mais ou menos. O 330 vem de trás da minha câmera, não é muito interessante. Em 0, vou colocar em 30 graus, vamos ver. Mais ou menos. Eu vou deixar aqui em 30 graus só pra gente começar a fazer uns testes, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, depois de mexer na rotação e encontrar um ponto certo aqui da iluminação, é mexer nas configurações aqui do próprio Corona. Então, primeira coisa, eu venho aqui no White Balance para tirar um pouco do estouro aqui do HDR, vou colocar em 2. Olha só de eu colocar em 2, o estouro aqui já some quase por completo. Só que uma coisa, pessoal, é o seguinte, se eu aumentar muito o Highlight Compress, por exemplo, 5, para tirar totalmente o estouro, a minha cena começa a ficar muito lavada. À medida que eu aumento o Highlight Compress, isso tira o contraste da minha cena. Então eu vou deixar o Highlight Compress em 2, eu vou dar uma compensada um pouco no contraste. Vou colocar o contraste em 2, talvez, só para trazer um pouquinho mais de contraste aqui para minha cena, beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho da exposição, só para trazer um pouquinho mais de claridade aqui para minha cena. Mais ou menos isso aqui, ó, 0,8. Deixa eu dar um stop aqui também, para não travar. E depois disso, deixa eu adicionar um LUT aqui nessa minha cena. Só que eu não vou adicionar esse LUT aqui não, tá? O LUT que eu vou adicionar vai ser esse aqui, ó. Ó, tem o King Graphic 01, 02 e 03. Vocês podem adicionar, galera, qualquer um dos três, porque o que vai depender é a intensidade que você coloca a cada um deles. Eu vou colocar o King Graphic 01. Olha só como é que essa minha cena fica toda contrastada, mas ela fica mais com esse clima nublado, ela fica mais com esse tom mais acinzentado, tá? Só que eu vou diminuir a opacidade aqui para 0,4. Tá? Olha só como é que a minha cena ficou mais contrastada e mais com esse tom de nublado, mais esse tom branco, mais esse tom cinza. Posso vir aqui também no White Balance, deixa eu aumentar ele um pouco para minha cena não ficar tão azulada assim. Vou colocar em 7000, tá? Posso vir aqui no Green Magenta, 0,03, para trazer um pouco mais de tom de verde aqui também para minha cena. Também mexer um pouquinho na saturação, menos 0,03. Para tirar um pouco da cor da minha cena, para ela realmente ficar um pouco mais desaturada. Deixa eu abaixar um Green Magenta para 0,02, para não ficar tão verde assim a minha cena, beleza? Agora, pessoal, um ponto bem importante que pra mim é o que mais faz a diferença para poder iluminar
a cena utilizando o HDRI para ter o Mood Overcast, que é o seguinte. Se eu pegar a minha referência, pessoal, vocês vão perceber que o mood da minha referência, por ser um mood nublado, olha só, é um mood bem cinza, bem acinzentado. E aqui no meu HDRI, na minha cena, a gente está tentando deixar o máximo nesse tom mais acinzentado. E por mais que a gente mexa na exposição, mexa na saturação, mexa no contraste, a gente tem que fazer um ajuste no HDRI para que a gente consiga ter esse resultado aqui da referência. A gente tem que mexer, galera, na saturação do HDR. Porque se a gente for abrir o HDR, tá vendo que ele tem esse tom de azul aqui no céu? A gente tem que tirar um pouco dessa saturação dele. Então, olha só, eu vou vir aqui na saturação e vou colocar a saturação em menos 0,2. 0,3, vamos lá. E vamos dar um render para vocês verem como que vai ficar esse resultado, olha só. Olha só o resultado disso aqui, galera. Só da gente mexer na saturação do HDR. Olha como que tá bem mais próxima da minha referência. Olha só que eu tenho agora muito do clima, desse mood de nublado, de golden hour. Olha só isso aqui. Agora, um outro ponto que eu quero fazer com vocês é adicionar as luzes artificiais para potencializar mais no realismo dessa minha cena. Vamos lá. Pronto, galera, olha só. Adicionei as luzes artificiais aqui. E quais que foram as luzes que eu adicionei, galera? Eu coloquei um pouquinho de luz artificial aqui nessa vegetação da esquerda, tá? Para dar uma iluminação melhor para ela. Uma iluminação bem de leve para iluminar essa árvore bem grande aqui. Um pouquinho nos arbustos e uma iluminação bem aqui no forro desse projeto. Só que a gente percebe que a luz artificial não está compatível com a luz artificial aqui do meu projeto. Só que se eu for vir nas configurações da minha luz aqui, ó, por exemplo, aqui da garagem, a gente percebe que a temperatura dela está bem baixa, ou seja, bem quente, está em 2800. E por que ela ainda está ficando muito avermelhada e não tão amarelada? Porque é o seguinte, quando a luz está batendo aqui, galera, ele está evidenciando muito a cor aqui do meu material da madeira. Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu vou deixar a iluminação da minha cena mais parecida com a da minha referência, não ajustando a iluminação, mas sim o material. Olha só, se eu vir no meu editor, eu posso pegar aqui o material da madeira que tá ali naquela parede, olha só. Eu posso vir aqui, galera, vou aplicar, já tá aplicado na verdade, eu posso aplicar aqui no diffuse do color dele, o Corona Color Correct. Apliquei o Corona Color Correct e o que eu vou fazer é o seguinte, eu posso vir aqui nesse hue, eu posso aumentar o valor desse hue para mudar o tom da minha madeira, para ficar mais amarelado. Se eu colocar em 15, olha só esse resultado, ele já mudou de vermelho para amarelo. E olha só o tom, a temperatura que eu tenho agora da minha iluminação artificial. Tá vendo isso aqui? Deixa eu mudar para 20, para ficar mais amarelado ainda. Olha só esse resultado. Só da gente mexer nas configurações do material, galera, para potencializar a nossa iluminação. Olha só isso aqui. Olha o quão próximo que tá agora a minha cena da minha referência. Só da gente fazer alguns ajustes no material para a gente poder ter esse resultado para essa iluminação artificial. Olha só isso aqui. Agora, uma outra coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Se a gente reparar, na nossa referência, galera, tá uma cena overcast, beleza, só que o céu tá bem calminho. Tá vendo que tá um céu bem acinzentado, que não tem nuvem nem nada? Como que a gente faz, caso a gente quisesse ter nessa nossa cena, galera, um céu mais carregado, com as nuvens mais contrastadas, sem que isso afetasse a nossa iluminação da cena? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Render Setup de novo, e olha só, deixa eu abrir até o editor de materiais aqui, para vocês verem, e olha só, aqui, galera, eu tenho o HDRI, vou até colocar de novo aqui, que tá iluminando a minha cena, tá? Eu vou vir aqui embaixo, em Overrides, eu vou ativar o Direct Visible, porque é o seguinte, à medida que eu ativo esse Direct Visible, quando eu mandar um render aqui agora, a minha cena vai ser renderizada com background todo preto, tá? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero fazer? Eu vou fazer uma cópia do HDRI que tá iluminando a minha cena e vou jogar ele aqui para esse Direct Invisible. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou fazer uma cópia do HDRI que tá iluminando, jogar para as configurações do background, que à medida que eu mexer nesse HDRI, que vai ser o background, isso não vai afetar nada na iluminação. Aí sim eu posso deixar o HDRI do background mais contrastado, mais claro, da forma que eu quiser. Até rotacionar ele eu posso fazer. Olha só isso aqui, deixa eu mandar um render para vocês verem isso funcionando. Olha só, aqui eu tenho a cena por default, tá? Eu não fiz nenhuma configuração ainda na cópia do HDRI aqui. Só que agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu rotacionar esse meu HDR, galera. Ele tá em 30, vou colocar em 270 mais ou menos. Olha só isso aqui, o background está rotacionando, mas a iluminação continua a mesma. E tá vendo que eu tenho agora o background mais carregado, tá vendo lá atrás? Só que se eu quiser potencializar mais isso, deixar isso mais contrastado, eu posso vir aqui no meu Gamma e abaixar ele, vou colocar 0,6. Olha só esse resultado. Olha esse background que eu tenho aqui na minha cena agora. E aqui, galera, agora o céu é o limite, eu posso ir brincando e rotacionando esse meu background aqui, 220. Até achar o ponto ideal, até achar o melhor ponto aqui do meu background, onde tem as melhores nuvens.
tá? Posso mexer mais nesse gama, 0,5, para ter mais contraste pra minha cena. Mas é o seguinte, tá, galera? Toma cuidado para não deixarem a cena contrastada demais ou então estourando demais, tá? Ou então preta demais as nuvens, tá? Toma bastante cuidado nisso, tá? Outra coisa que eu posso fazer, eu posso aumentar esse gama ao invés de diminuir, pra cena ficar bem de leve. Olha só, agora as sombras tá bem suave. Olha só, bem próxima da nossa referência. Bem próxima da nossa referência. Agora que a gente chegou nesse resultado utilizando um HDRI, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer esse mesmo Mood Overcast, porém utilizando um Corona Sun e um Sky. Deixa eu fechar o editor de materiais aqui, eu vou voltar no meu Render Setup. A única coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse HDRI que está iluminando aqui, vou dar um Clear nele, tá? E se eu mandar um render de novo aqui na minha cena, olha só, não vai ter mais a iluminação do HDR iluminando esse meu projeto. Olha só, não tem mais a iluminação do HDR. O que eu vou fazer? Vou dar um stop aqui e vou iluminar agora esse projeto utilizando um Corona Sun, tá? Pra gente obter um mood nublado com o Corona Sun Sky. Eu vou posicionar o Sun, galera, vindo da direita do meu projeto. Eu vou deixar ele bem alto, mais ou menos assim. Beleza? E antes de eu mandar o render, deixa eu vir aqui nas configurações do Sun e já vou adicionar o Corona Sky. Agora eu vou mandar um render e vamos ver esse resultado com o Sun e com o Sky. Olha só esse resultado, galera. A cena toda estourando. Mas só que grande parte desse estouro da cena se deve à minha exposição na câmera tá em 0,8. Deixa eu te colocar ele em 0, colocar aqui em 6.500. Eu vou voltar a cena toda por default, tá, galera? Pra gente voltar a fazer essa iluminação totalmente do zero. O White Balance eu vou deixar em 2. Deixa eu tirar o LUT aqui, pra gente poder fazer as configurações desde o zero aqui com a cena iluminando com o Sun e com o Sky, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou deixar o meu background, galera, ali com o background nublado, tá? Eu não vou mexer nele, vou mexer só na iluminação com o Sun e com o Sky. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é de cara abaixar a intensidade do meu Sun para ele não ficar tão forte. Porque como eu falei com vocês no início, quando a gente tem uma cena overcast, a gente quase não tem incidência de sol. Então eu vou vir aqui na intensidade do meu Sun e vou colocar 0,1 para realmente ficar bem baixinha. Olha só, eu quase nem percebo direito a intensidade dele, tá bem fraquinha. Só que um outro ponto é o seguinte, lembra que eu falei também que são dois pontos que fazem uma iluminação ser overcast? Uma delas a gente já fez, que é abaixar a intensidade do Sun, para a cena não ter muita incidência de sol. E um outro ponto, a gente precisa aumentar o tamanho do sol para as sombras ficarem bem borradas, que é o segundo pilar para a gente ter uma cena nublada. Então eu vou vir aqui no size do meu Sun, eu vou aumentar ele, vou colocar em 64. Olha só o tanto que as sombras estão borradas agora. Eu posso deixar até menos, tá? 32 talvez. Olha só que eu tenho as sombras bem borradas aqui para essa minha cena, totalmente conforme o clima overcast. Só que agora eu percebo que a minha cena ela tá lavada demais. O que eu posso fazer para deixar ela com um pouco mais de contraste? Primeira coisa, eu posso abaixar um pouquinho da exposição da minha câmera para a cena não ficar tão clara assim. Eu posso abaixar mais um pouquinho assim, ó, tipo -1 mais ou menos, só para a cena não ficar tão estourada assim. Vou até dar um stop aqui. Eu posso vir aqui no meu contraste e colocar em 2.5 para trazer mais um pouco de contraste para minha cena. Posso vir aqui no LUT, ativar o LUT. Posso colocar o mesmo que estava quando a gente iluminou com HDRI, o King Graphics 01. Posso colocar a intensidade em 0,5 mais ou menos, para ter mais contraste ainda para minha cena. Posso vir aqui no White Balance, aumentar um pouquinho, vou colocar 7.000 ao invés de 6.500. Vim aqui no Green Magenta 0,02 para trazer um pouquinho mais do tom dos verdes. E olha só esse resultado que a gente alcança, galera. Iluminando a cena com o Sun e com o Sky. Olha o resultado que a gente tem, obtendo um mood overcast. Uma outra coisa, pessoal, que a gente poderia fazer aqui nessa nossa cena, para trazer talvez um pouco mais de realismo, seria configurar um pouco dos materiais, tanto da arquitetura quanto os materiais aqui da vegetação. O foco aqui da aula, galera, foi mais ensinar para vocês sobre iluminação overcast. Como fazer uma iluminação overcast em qualquer cena de vocês, utilizando o Corona Sun Sky e também utilizando ou então o HDRI. Mas se você quiser ir um pouco mais a fundo comigo e aprender a dominar sobre colocação de câmera, como configurar os materiais, iluminação, não somente de uma cena overcast, mas de qualquer cena dentro do Max do Corona, eu tenho um treinamento completo chamado Treinamento Cenas Externas Realista, onde eu te ensino desde o zero até o resultado final de qualquer cena externa utilizando esses dois softwares. Eu vou deixar passando aí na tela uma das imagens que eu ensino dentro do treinamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, tá? Se você se interessar, toca no link, entra para esse treinamento para que você domine a fazer qualquer tipo de cena externa utilizando o Max e o Corona. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial, se ele te agregou conhecimento, faz o seguinte, toca no botão de gostei aqui, se inscreve no canal também, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você
sobre esse universo da renderização e do arquivista. Não esquecendo que, para que você domine a fazer qualquer tipo de cena externa no Max no Corona, eu vou deixar um link aqui embaixo pro meu treinamento completo. Vai lá, confere e entra pro treinamento para você se tornar um baita de um especialista em fazer qualquer tipo de imagem externa, beleza? Galera, tamo junto!